Sejam muito bem-vindos a mais um semestre do Instituto Penha, a mais um curso também do Instituto Penha, mais um curso online. Me chamo Célio Dantas, sou o diretor, do Instituto Penha e é uma bênção, ter você mais uma vez aqui conosco. Antes de explicar um pouco sobre esse novo curso desse semestre, eu gostaria apenas de lembrá-los que este é um curso aprovado pelo Seminários e Institutos, então ele é um curso que vale crédito. Então não esqueça de preencher a lista de frequência que está na descrição aqui desse vídeo. Isso é muito, muito importante fazer seu registro para você e para nós também. Muito bem. Então, como eu falei, é uma satisfação tê-los novamente aqui conosco. É muito legal de novo voltarmos, a termos as aulas do Instituto e juntos aprendemos mais sobre o Salvador Jesus Cristo e também sobre o seu Evangelho restaurado. E estou bem animado para esse semestre. Temos vários cursos interessantes aqui no Instituto e animado para esse curso aqui online, para esse curso em formato também, a maioria deles em podcast. Muito bem, eu vou explicar um pouco como vai funcionar o nosso curso. Só compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, o nosso curso se chama Ajuda para a Vida. É um curso em que nós vamos tratar alguns assuntos bem relevantes da atualidade. Alguns desses tópicos nós vamos abordar ao longo do curso. Nós vamos falar sobre saúde mental, como administrar o estresse e a ansiedade, entender a tristeza, a depressão. Nós vamos falar sobre emprego também, finanças, a importância, né, de controlar as finanças de uma forma adequada e outros temas também muito relevantes na atualidade. A nossa ideia é chamar pessoas que dominam o assunto, por exemplo, saúde mental, chamar um psicólogo ou um psiquiatra, emprego, provavelmente um dos gerentes da autossuficiência, é, e finanças, né? Algumas pessoas também que estejam competentes nesta área. Então, nossa ideia é essa, é promover uma experiência significativa para cada um de vocês, ok? Muito bem, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante, muito relevante, que é desenvolver a resiliência emocional, aqui no Senhor. Bom, se vocês ouvirem também vozes, barulho de aparelhos, o pessoal hoje da manutenção está por aqui e nós tentamos ver, eu tentei ver vários lugares para ficar longe deles e vamos ver se dá certo, tá? Mas desculpe por esse transtorno. Então, nós vamos falar sobre desenvolver a resiliência emocional. Vocês já viram essa flor em algum lugar, internet ou algum outro lugar? Se você viu, compartilhe aqui conosco qual é o nome dessa flor. Se você, claro, está em tempo real ou se está assistindo o vídeo, depois compartilhe aí qual é o nome dela. Bom, presumo que você já tenha feito isso. Essa é uma flor chamada flor de lótus. E por que que eu trouxe essa flor? Por que que eu estou apresentando aqui para vocês? Porque, na verdade, essa flor ela simboliza a resiliência. Por quê? Por que que ela simboliza a resiliência? Porque ela tem algumas características bem interessantes. Por exemplo, ela nasce na lama, mas as suas raízes elas ficam fixadas no lodo e em águas turvas. Porém, essa planta ela atravessa a água escura, porque ela busca a direção da luz. Olha que interessante, mesmo nascendo na lama, ela busca a luz atravessando as águas escuras. E quando ela chega então à superfície, abre as suas pétalas, como vocês podem ver aqui no vídeo, limpas e perfeitas, mostrando que é possível vencer as dificuldades sem perder a sua essência. Olha,
ou ela nasce em condições adversas, terríveis, mas mesmo assim ela consegue expor a sua essência, a sua beleza. Olha que planta bonita, que flor bonita essa, como ela fica toda colorida, mesmo nesses momentos adversos aí nesses ambientes adversos que ela se encontra. E trazendo muito ensinamentos para a nossa vida, né? E a gente vai debater um pouco sobre eles agora. O manual dá três, na verdade, divide o conceito de o que é resiliência emocional em três partes. A primeira diz que é a capacidade de se adaptar a desafios emocionais, coragem e fé centralizadas no Salvador Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro conceito da dessa pergunta, o que é resiliência emocional? Capacidade de se adaptar a desafios emocionais com coragem e fé centralizada em Jesus Cristo. Próximo, ajudar a si mesmo e a outras pessoas da melhor maneira possível. E por fim, solicitar mais ajuda quando necessário. Então, olha que interessante. Então, resiliência emocional significa ter coragem, fé centralizada em Jesus Cristo, ajudar outras pessoas, mas também ajudar a si mesmo e sempre solicitar mais ajuda quando necessário. Então, você não vai se tornar menos resiliente se você pedir ajuda de outras pessoas. E hoje nós temos, até mesmo a igreja tem apoiado muito o programa, né, de autossuficiência e também dessa questão da saúde mental. Então, nós temos vários recursos da igreja que apoiam a ajuda quando nós tivermos algum desafio mental, por exemplo, ou até mesmo algum desafio financeiro, outro desafio familiar também. Mas então, pedir ajuda não significa se tornar menos resiliente. Na verdade, faz parte da resiliência emocional também ter maturidade para pedir ajuda quando necessário. Bom, então vamos falar um pouco sobre alguns tópicos e começando falando sobre aceitar aprovações como parte do plano de Deus para nós. E o manual, ele diz o seguinte: como o Pai de nosso espírito, Deus é perfeito, tem todo o poder e sabe de todas as coisas. Ele ama cada um de nós, e nosso progresso é sua obra e glória. Seu plano é nos ajudar a crescer e mudar até nos tornarmos como Ele. Ele permite que tenhamos provações, e se agirmos com fé, o Senhor nos fortalecerá e nos ajudará a crescer para nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Ser emocionalmente resiliente nos ajuda a ser pacientes e a crescer com essas provações. Então, olha que interessante. O maior interesse do Senhor é no nosso progresso. Só que para nós atingirmos progresso nessa vida mortal, nós precisaremos passar por provações, né? Não tem jeito. E o elder Orson F. Whitney ensinou o seguinte: nenhuma dor que sofremos, nenhuma provação por que passamos é desperdiçada. Ela ministra a nossa educação, ao desenvolvimento de qualidades como paciência, fé, força e humildade. Tudo que sofremos e tudo que suportamos, especialmente quando fazemos com paciência, edifica o caráter, purifica o coração, expande a alma e faz com que nos tornemos mais ternos e caridosos. E é por meio da aflição e do sofrimento, da labuta e da tribulação que conquistamos a formação que viemos buscar. Eu até destaquei essa frase: é por meio da aflição e do sofrimento, da labuta e da tribulação que conquistamos a formação que viemos buscar. Então, não tem jeito, né? A maneira pela qual nós progredimos é através de provações. E é por meio delas que nós nos tornamos, como o Elder Whitney comentou, desenvolvemos algumas qualidades como paciência, mais fé, força, humildade, edificamos o nosso caráter.
nos tornamos também mais compassivos para com o próximo. Então, tem esse lado positivo e interessante das provações. Elas nos ajudam a progredirmos. Eu gosto muito da diferença entre o sábio e a vítima. E a vítima geralmente reclama de um problema. Ela exclama: Puxa, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? Em contrapartida, o sábio, ele age de maneira diferente. O sábio sempre vê esse desafio que nós passamos, as provações, como o que eu tenho para aprender, né? Como uma oportunidade de aprendizado. Então, a vítima, ela reclama de um problema. O sábio, ele aprende com o problema, aprende com os desafios da vida. O Eu gostaria que vocês pudessem compartilhar aqui no YouTube a resposta para essa pergunta. Como você cresceu com as provações em sua vida, né? De que maneira uma provação que você teve, depois você conseguiu reconhecer a bênção que vinha ali por trás dessas provações, tá ok? Muitos dos problemas, né, das provações, elas vêm disfarçadas com a oportunidade. Então, muitas das vezes a oportunidade bate na nossa porta através de desafios, através de problema, e se a gente encarar de uma forma diferente, nós vamos, às vezes, ver uma oportunidade naquela aprovação. Tá ok? Eu sei que não é fácil, agora nós estamos abordando o conceito de que as provações elas fazem parte desse período mortal e que elas também são necessárias para que possamos progredir, tá? Esse é o ponto. E nós vamos falar agora como passar por elas também de uma forma, é, ao longo desse debate, né? De como a gente pode passar, as nossas provações com coragem, né? Com esperança. Mas compartilhe aqui conosco, tá ok? Eu gostaria muito de ler, os seus comentários sobre uma resposta para esta pergunta. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre um outro tópico que é usar o arbítrio para agir com responsabilidade. E o manual diz o seguinte sobre esse tópico: mesmo quando coisas más acontecem ao nosso redor, ainda podemos escolher como vamos reagir. Assumir a responsabilidade por nossas reações, mesmo quando enfrentamos desafios, traz paz e nos fortalece. E tem uma citação do Elder Banner que é muito interessante. Vamos, compartilhar aqui com vocês. E ela diz o seguinte: só tirar aqui com uma coisinha que estava me atrapalhando. Na condição de filhos e filhas de nosso Pai Celestial, fomos abençoados com o dom do arbítrio moral, a capacidade de agir e escolher de maneira independente. Investidos do arbítrio, todos somos agentes e, portanto, devemos primeiramente agir e não só nos submeter à ação. Achar que alguém ou algo pode fazer com que nos sintamos ofendidos, zangados ou magoados é um insulto ao nosso arbítrio moral e nos reduz a meros objetos sujeitos à ação. Contudo, como agentes, todos temos o poder de agir e escolher como nos conduziremos. Entendeu? O que o Adebayor está ensinando aqui? Sobre não importa o que acontece conosco, mas o grande segredo da vida, o que realmente importa é como nós vamos reagir ao que acontece. A nossa atitude, né, perante os desafios, perante as provações, é o que vai fazer a grande diferença na nossa vida, né? Então, ele ensina que nós, como criaturas do Senhor, né, como criação do Senhor, que somos também a maior de sua criação, que somos todos nós, seus filhos, nós não nascemos para receber a ação. Nós realmente nascemos para agir e não receber a ação. Então, quando nós nos depararmos com os desafios da vida, o que o Aldebaran ensina é a importância de nós agirmos e não só
sofremos ali a consequência dos desafios da nossa vida. Eu gosto muito dessa analogia entre o termômetro e o termostato. No termômetro, nós sabemos que mede a temperatura, né? Se eu colocar, por exemplo, o termômetro de uma pessoa para medir a temperatura do corpo dela, e se ela tiver com 35, 37 graus, vai aparecer ali no termômetro 37 graus. Então, o termômetro mede a temperatura e se adapta ao ambiente. Agora, o termostato não. Se eu entrar numa sala e ligar ali o termostato, uma sala que está com 27 graus, por exemplo, eu colocar 21, em questão ali de minutos, essa temperatura vai mudar para 21 graus Celsius. Por quê? Porque o termostato muda o ambiente, enquanto o termômetro se adapta ao ambiente. Então, qual é a analogia, né, que nós fazemos aqui? É que na vida, quão importante é nós termos um termostato e não um termômetro. O termômetro ele realmente se adapta, ele recebe a ação, né? Ele se acomoda, enquanto que o termostato muda o ambiente, muda a situação. Então, é mais ou menos o que o Adalberto ensinou, da importância de nós realmente sermos seres que agem e não somente reagem à situação. Tá ok? Se acomoda em relação aos desafios e provações da vida, mas a nossa atitude ela vai contar muito. O manual também ensina o seguinte sobre usar o arbítrio para agir com responsabilidade. Provações ou mudanças inesperadas podem parecer injustas. Talvez sejamos tentados a reagir de maneira improdutiva e não cristã. Por exemplo, culpar o próximo, usar desculpas, rebelar-se, reclamar, encontrar falhas, duvidar, desistir, procrastinar, ficar com raiva, ter pena de si mesmo, deixar-se dominar pelo medo, auto-justificar-se. Né? Então, essas são algumas maneiras que nós podemos usar o nosso arbítrio de forma improdutiva, culpar os outros, reclamar, muitas dessas coisas que eu já passei por isso, né? E acho que talvez todo mundo já passou por isso. E quantas vezes, por exemplo, a gente reclama? E é interessante essa palavra reclamar, porque ela vem de reclamar, ou seja, ser reclamado pelo menos duas vezes. Por isso que é tão importante a gente procurar eliminar esse hábito da nossa vida, né? Porque a gente clama aquilo de novo, né, para a nossa vida. Não somente uma vez, mas duas vezes. É, então, meu convite é que nesse momento você possa talvez pensar aqui quais dessas atitudes, né, improdutivas que você às vezes tem em relação a um desafio que está passando na sua vida, alguma provação. E escolher uma ou duas dessas aqui e procurar tirar, realmente remover da sua vida e substituir por as atitudes que nós vamos falar agora, é, atitudes que vão fazer a diferença, ok? Eu gosto muito dessa analogia. Uma vez um professor, ele escreveu um ponto preto no quadro, na lousa, e perguntou para os alunos, o que que vocês estão vendo? E os alunos falaram, a gente está vendo um ponto preto, todos eles falaram, na lousa. E ele falou, eu estou vendo todo esse espaço em branco. Então, o que que essa história nos ensina aqui? Muitas vezes a gente se concentra somente naquele desafio, né, num problema que a gente está enfrentando, em vez de olhar ao nosso redor e visualizar as bênçãos que nós temos, mesmo quando enfrentamos algum desafio. Eu gosto muito do hino 57, onde diz que nós devemos contar as bênçãos. Mas geralmente, né, quando nós passamos por desafios da vida, a gente conta as provações. E o Senhor nos convida naquele hino a contar, de fato, as bênçãos, né? Ou seja, olhar não o ponto preto aqui numa lousa, mas sim todo esse ponto
branco e com certeza nós vamos é, ver muitas coisas que nós, na nossa vida acontecendo que nós podemos agradecer. E eu sei que se nós fizermos isso, nós seremos mais felizes. Existe aqui um quadro com um exemplo, por exemplo, uma situação aqui sobre a diferença entre reagir de forma improdutiva e agir de maneira com responsabilidade, usar nosso arbítrio agindo com responsabilidade. Por exemplo, vamos supor que você não foi selecionado para o emprego que realmente desejava. Quais seriam algumas reações improdutivas? Ficar com raiva e culpar outras pessoas, duvidar de suas habilidades, perder a esperança de encontrar um bom emprego e desistir de procurar. Essas seriam reações improdutivas. Agora, quais seriam algumas maneiras, de agir com responsabilidade? Pedir a opinião de outras pessoas. A mesma situação, tá ok? Aprender novas habilidades ou encontrar atividades que aumentem a sua experiência profissional e continuar se candidatando para outros empregos. Então, essas são atitudes agindo com responsabilidade e a da esquerda, que é da coluna da esquerda, são reações improdutivas. Mas agora, esse foi um exemplo, mas agora pensando na sua vida, pense numa situação que você está passando, algum desafio, uma aprovação. Quais são algumas reações improdutivas que você assim tem cometido? E gostaria que você pudesse ponderar nelas e principalmente substituir pela a coluna da direita, a última coluna, eh, ações, atitudes de responsabilidade, né? De atitudes que realmente vão te ajudar e não essas reações improdutivas. E eu sei que esse é um exercício que não é tão fácil, mas eu sei que se nós realmente incorporarmos isso na nossa vida, será mais fácil, ou talvez menos difícil, enfrentar, né, as provações e os desafios da vida se nós incorporarmos esse padrão na nossa vida. Sempre que tiver uma situação difícil, reconhecer as reações improdutivas e logo substituí-las por ações de responsabilidade, ações e atitudes que realmente vão nos ajudar a enfrentar aquele desafio e até provavelmente superá-los. O presidente Russell M. Nelson disse o seguinte: Meus amados irmãos e irmãs, a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação criado por Deus e em Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir a alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossas vidas, em nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele. Ele é a fonte de toda alegria. Amo essa citação e ela me ensina bastante. Não importa o desafio que nós estamos enfrentando na nossa vida, não importa. Pode ser desemprego, divórcio, depressão, qualquer outro desafio, a resposta sempre estará em Jesus Cristo e a alegria que nós podemos sentir sempre estará no Salvador Jesus Cristo e seu Evangelho. Bom, existe também as bênçãos da mudança e o presidente Monson ensina. Porque às vezes a mudança ela pode também ser um desafio, mas o manual ele nos ensina sobre a importância de vermos as mudanças como bênção também. Em algum momento da vida, todos nós ouvimos uma variação do conhecido adágio: nada é tão constante quanto a mudança. Na vida, precisamos aprender a lidar com a mudança. Algumas mudanças são bem-vindas, outras não. Há mudanças em nossa vida que são súbitas, como o inesperado falecimento de um ente querido. Uma doença imprevista, a perda de algo que tínhamos e de que gostávamos muito. Mas a maioria das mudanças ocorre de modo sutil e lento. Olha que interessante.
esse ensinamento do presidente Monson. A nossa vida é sinônimo de mudança, então sempre vai haver mudança. E aí o que ele ensina aqui nesse a citação é: precisamos aprender a lidar com a mudança. Esse é o ensinamento que nós aprendemos com essa citação. Porque às vezes vão ocorrer mudanças na nossa vida, algumas de forma mais lenta, outras súbitas, como ele citou aqui. Mas precisamos aprender a lidar com a mudança, porque isso faz parte também da nossa vida. O Senhor nos garante que se nos humilharmos diante dele, ele pode nos ajudar a mudar para melhor. E se os homens vierem em mim, mostrar-lhes-ei sua fraqueza, e dou fraqueza aos homens a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos que se humilham perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para elas. Então, Éter 12:27 nos ensina que ah, quando as coisas estiverem difíceis, agora falando sobre mudanças, e quando nós começarmos a fazer algo novo também, talvez a gente vai sentir essa fraqueza, essa inadequação. Essa escritura nos ensina que nós devemos nos voltar de novo ao Salvador Jesus Cristo, nos humilharmos perante Ele e pedindo ajuda a Ele. Então Ele vai se tornar, isso que é fraco, vai se tornar forte. Essa é uma promessa incrível, presta testemunho de que isso é verdade. Agora, gostaria de deixar essa pergunta também para vocês: como minha vida será diferente quando eu fizer, né, essa mudança? Então, eu gostaria de convidá-los primeiro a pensar em algo que você sente também que deve mudar na sua vida. Alguma coisa que você acha que deve mudar, mas algo que você sabe que, se fizer, vai te abençoar. Abençoar você, abençoar sua família. Qual é alguma mudança que ainda nesse ano, nós estamos agora no mês de agosto, agosto de 2026, qual é uma mudança que você gostaria de fazer na sua vida? E se fizer, ela vai fazer uma grande diferença na sua vida? Gostaria que você pudesse pensar sobre ela e anotar em algum lugar, reler e colocar em prática. Eu sei que se fizer isso também, se for algo bom, algo que o Senhor aprove, eu sei que isso vai acontecer também na sua vida, ok? O Elder não, desculpa, o irmão Bradley R. Wilcox, que serviu como conselheiro da presença da paz, ele ensinou: Deus os ama. Deixa eu só tentar tirar aqui. Deus nos ama como nós somos, mas Ele também nos ama demais para nos deixar dessa forma. Crescer no Senhor é a essência da mortalidade. A mudança é a essência da expiação de Jesus Cristo. Cristo pode não apenas nos citar, limpar, consolar e curar, mas por meio de tudo isso, ele pode nos transformar para sermos mais semelhantes a Ele. Então, uma das grandes propósitos também da expiação do Salvador Jesus Cristo é nos ajudar a mudarmos, né? Nos transformando em pessoas mais semelhantes a Ele. E, por fim, expressar gratidão diariamente é outra maneira, né, de nós nos tornarmos mais resilientes. E eu gostei muito desse convite que o Manuel fez, e eu gostaria de deixar esse convite também, né, para cada um de vocês que frequentar, que assistir este curso. Durante essas reuniões de grupo ou durante os nossos encontros aqui no nosso estudo online, no nosso podcast, um de seus compromissos semanais incluirá anotar pelo menos uma coisa pela qual você é grato todos os dias. Expressar gratidão não significa que você negue ou ignore os sentimentos de dor ou desânimo. Significa que você reconhece as bênçãos que o Pai Celestial concedeu a você. Por exemplo, isso poderia ser quando alguém foi gentil com você, ou quando você apreciou algo que viu, sentiu o cheiro, ouviu, tocou ou provou. Eu lembro que quando eu estava na missão, um irmão compartilhou uma experiência que me marcou. Ele estava servindo no Japão, ele é brasileiro, servindo no Japão, e ele falou que estava muito difícil aprender o idioma.
muito difícil a cultura, se adaptar à cultura do Japão, e ele decidiu ir embora. Ele foi conversar com o presidente de missão, e o presidente de missão ouviu e falou: Olha, eu gostaria de conversar com você amanhã, mas hoje, essa noite, eu gostaria que antes de nós conversarmos sobre isso novamente, se você partir para casa, eu gostaria que, antes de dormir, você agradecesse a tudo, tudo, tudo que o Senhor já te deu, te abençoou na sua vida. Tudo, não pode esquecer de nada. Ele falou: Tá bom, você pode fazer esse exercício? Posso. E aí, chegou aquela noite, ele então fez uma oração bem longa, agradecendo tudo que ele lembrava assim que o Senhor tinha abençoado na vida dele. E aí, quando ele deitou, ele lembrou que tinha mais algumas coisas. Aí ele orou de novo, fez uma oração longa novamente, voltou a dormir e lembrou que tinha esquecido de mais coisas. Aí ele voltou a orar. Aí falou, puxa, acho que dessa vez eu consegui. E aí, quando ele colocou novamente a sua cabeça sobre o travesseiro, ele lembrou que tinha mais coisas. E aí ele começou a chorar. E ele sentiu uma enorme gratidão no seu coração por todas as coisas que o Senhor tinha abençoado na vida dele. E, e uma das coisas era a oportunidade de servir como missionário de tempo integral. Aquele irmão serviu, não foi embora, serviu essa missão, cumpriu. E quando eu estava lá, eu lembro que ele era professor, né, de japonês. Então, ele progrediu de tal maneira ali a sua habilidade com o idioma que virou um professor depois de, do idioma. Então, olha só aqui como que diferença faz esse hábito de gratidão, fez na vida daquele jovem, mas pode fazer também na nossa vida. Agradecer pelo menos uma coisa todos os dias da nossa vida, né? Se fizermos isso, nós nos tornaremos também mais resilientes e também mais felizes. E em que ocasião a gratidão ajudou você ou outras pessoas a se sentirem felizes? Compartilhe aqui conosco também, escrevam aqui no chat do YouTube a resposta para essa pergunta. Que ocasião a gratidão ajudou você e outras pessoas a se sentirem felizes? Eu gosto muito dessa história de Olavo Bilac, onde ele encontra um amigo e há muito tempo que ele não encontrava aquele amigo, encontrou, e esse amigo começou a reclamar para o Olavo Bilac sobre uma propriedade que ele tinha, dizendo que dava muita dor de cabeça, não valia a pena conservar aquela propriedade, e pediu então para o poeta, que era amigo dele, para que escrevesse um texto para que ele pudesse vender com mais facilidade escrevendo a propriedade dele, com palavras bonitas, de fácil entendimento. E Olavo Bilac falou, pois não, farei como o senhor deseja. E olha o que Olavo Bilac escreveu. Vence encantadora propriedade, onde cantam os pássaros, ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, então, ele encontrou esse amigo, o Olavo Bilac, e perguntou: E aí, já vendeu aquela propriedade? E olha o que o amigo respondeu: Nem pensei mais nisso, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Então, esse, ah, essa história nos ensina a importância de nós termos o olhar da gratidão. Talvez pense em quais são algumas coisas na sua vida que você considera que está te dando trabalho, dor de cabeça. Pensa. Talvez família, talvez chamado da igreja, talvez eu não sei, escola, mas que tenha realmente o olhar de que essas coisas não são, na verdade, coisa que você deve ver como estorvo, mas muito pelo contrário, ter os olhos da gratidão por isso. Aí você vai se surpreender, que é uma maravilha que você possui, e não algo ruim. O presidente Monson ensinou sentir gratidão e não expressá-la é como embrulhar um presente e não entregá-lo. Né? Então, eu gostaria de relembrar sobre esse convite de expressar gratidão, né, todos os dias da nossa vida por alguma coisa. E eu sei que se nós fizermos isso, nós seremos mais felizes.
Eu gostaria então de compartilhar o meu testemunho da importância, né, das coisas que nós falamos aqui, vários princípios. Entender que essa vida é um meio, nós passamos por provações, e as provações elas servem para o nosso progresso, mas que mesmo assim o Senhor ele nos abençoou com todos os recursos para que nós possamos sermos resilientes em meio aos desafios, tendo fé nele, o buscando através das escrituras, através da frequência do instituto, templo. Ah, podemos também ter atitudes, como não receber ação, mas agirmos, evitar algumas reações inapropriadas, como reclamar, procrastinar, e substituir por essas atitudes de responsabilidade, né? Sempre ver o que nós podemos aprender com cada situação, cada aprovação que nós enfrentamos na nossa vida. E colocarmos em prática o princípio da gratidão. A gratidão é um dom, ela precisa ser exercida. Cada vez que nós exercemos a gratidão, nós nos tornamos mais gratos. E agradecer aquilo que nós temos nos ajuda a obter aquilo que nós queremos também. Sei que o Senhor vive, Pai Celestial nos ama, nos conhece. Sei que o Salvador Jesus Cristo tem um perfeito amor por cada um de nós. Ele também nos ama, nos conhece, está sempre de braços abertos para nos receber, para nos ajudar, seja nos momentos bons, felizes, quanto também nos momentos de desafios. Porque Ele tem nos gravado nas palmas de Sua mão. Em nome de Jesus Cristo. Amém.